Bom dia, crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer de maneira resumida duas matérias, tá? Duas explicações de duas matérias do livro que vai cair na prova semana que vem. Por que que eu vou fazer dessa maneira? Porque eu já fiz, né, vídeo das invasões holandesas e das invasões francesas. Então, como já tem o vídeo, tia Mariana vai botar o vídeo que a gente já assistiu para vocês verem de novo, tá bom? Junto com a explicação, coisa e tal. Aí, então, agora a gente vai falar, né, das capitanias hereditárias. Eu vou tentar resumir, tá? Porque a gente já estudou isso. Então, as capitanias hereditárias, tá? Foi uma maneira, tá? Que o rei de Portugal, né? Resolveu dividir as terras em lotes, tá? E doar essas terras para donatários, tá bom? Essas terras ficaram conhecidas como capitanias hereditárias, porque elas eram passadas, né, de pai para filho, tá bom? Então, ó, o rei, quando doava o lote, entregava ao donatário uma carta de doação, ou foral, documento que estabelecia os direitos e deveres. Na imagem, vocês podem, né, observar aí, né, as capitanias, né, os nomes dos seus donatários, tá bom? Ó, na imagem vocês estão podendo ver. Agora a gente vai falar dos direitos e dos deveres. Quando os donatários receberam as capitanias, eles tinham direitos e também tinham deveres, tá bom? Os direitos deles eram cobrar impostos, exercer justiça, receber parte dos tributos, doar terras para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas, instalar engenhos de açúcar. Os deveres, né? Explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar impostos a Portugal, fazê-la progredir. O que Portugal queria com as capitanias hereditárias? Colonizar o território, colocar pessoas ali para morar, plantar e também lhe atribuírem riquezas, né? Mas na verdade, as capitanias elas não tiveram muito sucesso que se imaginavam que teria. Muitas delas enfrentaram vários problemas e chegaram a fracassar, né? Chegaram a não dar certo, tá? Então aí, nessas quatro cores aí, tá? Destacadas, tem quatro motivos dos quais fizeram que as capitanias não prosperassem, tá bom? O primeiro aí, a quantidade de recursos necessários para gerir tão grande pedaço de terra era enorme. A maioria dos donatários não a possuíam. No caso, falta de recurso, falta de dinheiro mesmo. Pelo território ser muito grande, eles não tinham condições de estar. Não tinha mão de obra, não tinha pessoas para trabalhar, não tinha como pagar essas pessoas, entendeu? E outra coisa que está escrito aí, muitos sequer vieram para o Brasil, eles estavam governando, né? Eles receberam a terra e eles estavam em outro lugar e não aqui. Os ataques dos indígenas, que muitas vezes, né, eles tornaram-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles em troca de objetos chamados escambo. Então, o que aconteceu? Nessa época, o Brasil sofria, né, muitos ataques, que eram as invasões. Então, os indígenas, eles resolveram apoiar os franceses e os holandeses. Então, os donatários tinham dificuldade, né, para manter um relacionamento com os indígenas, porque eles praticavam essa forma de troca, né, que é o escambo, troca de objetos. O indígena pegava o que ele queria, o holandês ou francês ou quem quer que seja pegava o que ele queria e eles trocavam, tá bom? Nem sempre a troca no escambo é justa, né? A distância entre as capitanias, a difícil comunicação dentro do Brasil entre as capitanias e do Brasil para Portugal. Também tinha isso, né? E a falta de mão de obra, que é a falta de pessoas para trabalhar. Isso aí a gente já falou, tá bom? Apenas duas capitanias prosperaram, que foi São Vicente, que o donatário era Martim Afonso de Souza, né? Porque lá se desenvolveu a plantação de cana-de-açúcar e criação de gado. E Pernambuco, devido à plantação de cana-de-açúcar. Por quê? Lá era um dos melhores, né, climas
E também tinha um solo favorável. Então lá se produziu muito açúcar, tá? O donatário da capitania de Pernambuco era Duarte Coelho, tá? Mesmo não tendo mais sucesso, o sistema de capitanias hereditárias só foi encerrado em 1759 pelo Marquês de Pombal, tá bom? Então esse aí é o nosso estudo sobre as capitanias hereditárias, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Agora nós vamos falar, tá, sobre os governos gerais, tá? Então aí tá escrito assim, ó, as capitanias não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo. Em 1548, criou então essa questão do governo geral. Essa era a única forma de centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e os ingleses, tá bom? A sede do governo geral foi instalada na Baía de Todos os Santos. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele chegou aqui em 1549 e ele fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram soldados, famílias, colonos, jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, um ouvidor-mor que cuidava da ordem da justiça, um provedor-mor que cuidava do dinheiro e um capitão-mor encarregado de organizar a defesa do litoral. Então, ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor eram, né, os braços direitos do governador-geral e cada um deles tinha uma função. Tomé de Souza ficou como governador-geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado do Brasil, do qual Dom Pero Fernandes Sardinha foi primeiro bispo, tá? Também foi responsável por incentivar as entradas, que foram aquelas expedições, né, comandadas, né, lá por Portugal. Portugal deu ordem para que houvesse as entradas para eles começarem a conhecer um pouco mais o território, tá bom? As entradas iam até o limite do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, ó, aí tá escrito que são as entradas, expedições que procuravam capturar e buscar minérios no interior do Brasil e também capturar índios, fazer um monte de coisa. Ele trabalhou na fortificação do litoral, influenciou a agricultura, a pecuária. Agora vamos para outra página, né? Duarte Coelho, segundo governador-geral, chegou ao Brasil em 1553, ficando no lugar do primeiro, que foi Tomé de Souza. Ele trouxe seu filho, Dom Álvaro da Costa, e alguns jesuítas. Entre eles encontrava-se José de Anchieta, né? Ele teve dificuldade no trabalho agrícola e na criação de gado, porque não tinha mão de obra suficiente na época. Seu filho, Dom Álvaro da Costa, passou então a escravizar indígenas para que trabalhassem na agricultura e na pecuária, gerando desentendimentos com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que não concordava com esse tipo de atitude. Ele não achava que era legal escravizar índios para trabalhar nas lavouras, tá? O bispo foi chamado a Portugal para explicar o que estava acontecendo na colônia, mas seu navio naufragou e todos foram devorados por indígenas antropófagos no litoral de Alagoas, ou seja, carnívoros. Misericórdia. Outros problemas enfrentados por Duarte da Costa foram as invasões dos franceses no Rio de Janeiro. Olha que coisa, né? Onde eles fundaram um povoado. E a Confederação dos Tamoios, né? Movimento organizado pelos índios, tamoios contra os portugueses, né? Porque eles não eram de acordo com essa escravização. Foi ainda no governo de Duarte da Costa que, em 25 de janeiro, alguns jesuítas atravessaram a Serra do Mar. Fundaram no Planalto de Piratininga um colégio de São Paulo de Piratininga, tá? E esse colégio também deu origem à Vila de São Paulo, que hoje é conhecida como cidade de São Paulo. Então, assim, essa questão do bispado, né? Eles criaram um colégio e dali veio uma cidade que hoje é uma das maiores do país, em relação econômica. Em 1558, Duarte da Costa voltou a Portugal e chegou à Bahia. Para substituí-lo, o terceiro governador-geral
Mendes Sá, que governou até 1572, né? Ouvindo os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, o terceiro governador criou as aldeias ou missões, onde os indígenas aprendiam ofícios que poderiam ser úteis à colonização, e ali eles eram catequizados. Então, assim, um padre, né, convenceu um governador geral chamado Mendes Sá que ele deveria tentar ser amigável com os indígenas, né, para poder conseguir alguma coisa, né? Então, vamos lá. Em 1560, com os reforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas cristianizados, que era o quê? Os indígenas amigos, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro, mas eles permaneceram no Brasil, refugiando-se no interior. Com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos mais tarde, em 1563, né? Mendes Sá, auxiliado pelos padres, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, conseguiu expulsar os franceses na Confederação dos Tamoios, movimento organizado no governo de Duarte da Costa. Presta atenção, então, nessa transição. Como que Mendes Sá, ele fez essa questão de expulsar os franceses? Ele fez amizade com os índios, né? Então foi isso, foi um acordo que gerou o fim da Confederação dos Tamoios, tá? Com a ajuda desses dois padres. Gente, então eu vou ficar por aqui, tá? Então eu fiz a explicação das capitanias e dos governos gerais, lembrando, né, que o primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, o segundo governador foi... Peraí, gente... O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa. E o terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, tá bom? Não esqueçam essa ordem. Pessoal, um beijo, até a próxima aula.